você abrir sua Bíblia. Mateus capítulo de número 5, versículos 38 ao 42. Palavra do Senhor em Mateus capítulo 5, versículos 38 ao 42. Palavra do Senhor que diz: Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, aqui nós estamos em tua santa presença, pelo sangue de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor e Deus nosso. E, Senhor, estamos tão felizes nessa noite porque estamos em tua casa. Tão felizes, Senhor, porque temos acesso livre a ti, por causa da morte do teu Filho naquela terrível e cruenta cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque se não for o sacrifício do teu Filho, estaríamos totalmente longe de ti, eternamente afastados do Senhor. Mas obrigado, porque o seu Filho, em seu sacrifício, nos reconciliou contigo, Senhor. Muito obrigado. E eu te peço, Senhor, que nesta noite tu possas falar ao nosso coração, como sempre tens feito aqui, a partir deste púlpito. E muito obrigado, Senhor, por tudo que já temos ouvido acerca da tua maravilhosa pessoa nesta noite. Eis a nossa oração, no nome de Jesus. O título do nosso sermão é olho por olho, dente por dente. Você, quando ouve essa expressão, olho por olho, dente por dente, qual o primeiro pensamento que vem à sua mente diante dessa sentença? Será que é um pensamento ou um sentimento bom ou uma coisa ruim? Olho por olho, dente por dente. Há muitas pessoas que, ao se depararem com esse mandamento, dizem: é sério que na Bíblia está escrito essa ordem? Olho por olho, dente por dente? Sim. É exatamente isso, é um mandamento bíblico que está em Êxodo, no capítulo 21, versículo 24, em Levítico, no capítulo 24, versículo 20, e em Deuteronômio, no capítulo 19, versículo 21, olho por olho, dente por dente. Exatamente assim. Mas por que o Senhor incluiu na lei tal declaração? O Senhor era porventura mau? Não, claro que não. Pelo contrário. O motivo do Senhor haver incluído esta lei, esse mandamento, foi exatamente o motivo de controlar os excessos na manifestação da ira decorrente da vingança. Sim. É claro que esse não será objeto deste sermão em particular, e também não temos e nem vamos adentrar nesse assunto, mas pensemos na aplicação de uma pena decorrente da prática de um crime. Preste atenção. A pena possui pelo menos 3 elementos, 3 finalidades. A finalidade preventiva, a reeducativa e, finalmente, a retributiva. Na finalidade preventiva, previne-se o crime para que o criminoso novamente não venha a cometê-lo. Na reeducativa, reeduca-se o apenado para o seu reingresso na sociedade da qual ele foi separado por um tempo. E na retributiva? Na retributiva, pune-se o crime, servindo ao criminoso como uma retribuição ao mal que ele causou a outrem, a uma vítima. E assim, na finalidade retributiva, tanto o ofendido quanto a sua família e até mesmo a sociedade se sentem vingados. É uma vingança.
que acontece aí. Mas ocorre, queridos irmãos, que na humanidade caída, o exercício da vingança tende a ser sempre majorado, indo não raras vezes muito além do mal que foi recebido. Isso sempre foi assim. Veja, por exemplo, o que aconteceu com Lameque, bisneto de Adão e neto de Caim. Gênesis capítulo 4, versículos 23 e 24. E disse Lameque às suas esposas Ada e Zilá: ouvi-me, ó vós mulheres, esposas de Lameque, escutai-me o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu. Vejam, matei um homem por quê? O que ele estava fazendo? Exercendo a vingança. Na medida correta? Não. Matei um homem porque ele me feriu. E um rapaz eu matei também, porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim e de Lameque, porém 70 vezes 7. Ele ainda se ufanava, se orgulhava de ser tão malévolo em sua vingança. Ouçam, esse instinto natural, o instinto natural do homem caído, sempre será a vingança. Vocês querem ver como a vingança está na nossa mente e também no nosso coração? Vejam, por exemplo, essas frases que todos nós conhecemos. Primeira delas: a vingança é um prato que se come frio. Por quê? Porque vai ser meticulosamente trabalhado. Não é assim que o mundo ensina? Segunda frase, veja: não é vingança, é a lei de Newton. Para toda ação existe uma reação. Ou seja, é apenas a reação. E veja essa que, com certeza, todos da minha geração conhecem muito bem, da geração dos meus filhos, dos nossos filhos também. A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. E é verdade. A vingança nunca é plena, ela sempre quer mais. Ela é sedenta de sangue. Ela pulula de ódio. Os poros da vingança espumam o ódio. E qualquer malefício recebido provoca naturalmente em nós o desejo pelo revide. Nós somos partidários da vindita, da vingança. O nosso instinto natural é revidar com mais vileza ainda e acrescentar a dosagem do mal ao mal que recebemos um dia. Ele vai ver só. Já ouviram alguém falar assim? Mas isso não vai ficar assim. Mas não vai ficar mesmo. Ela não sabe com quem foi mexer. Parece que essas frases estão também em nós, no nosso coração. E o fato, queridos, é que nos dias de Moisés não era diferente, também era assim, e não havia uma lei que refreasse a vingança, esse instinto pelo sangue, pelo ódio. E homens e mulheres se vingavam com crueldade, com vileza, e bastava uma pequena ofensa para a busca da vingança, incluindo danos físicos maiores que aqueles danos recebidos. E muitas vezes, chegando inclusive à morte do ofensor. Desse intento, nem mesmo as crianças escapam. Desde a mais tenra idade, elas já manifestam impulso pela vingança. Esse é um dos mais odiosos e repelentes resultados da queda do homem e do pecado original que afeta a todos nós, se manifestando tanto na vida dos réprobos que não conhecem a Deus, dos ímpios, quanto também na vida dos filhos de Deus. Portanto, precisamos ter cuidado. Era disso que Jesus estava tratando. Era essa a preocupação de Jesus. A lei entregue a Moisés tinha uma finalidade. Foi entregue lá no Monte Sinai, para que nesse caso em particular viesse a controlar e a reduzir essa tendência pecaminosa da humanidade em relação à vingança, e a conferir à humanidade uma convivência pacífica, harmônica. Mesmo que fosse necessário que a vingança fosse feita, mas não deveria ser feita de qualquer forma. Por isso o preceito olho por olho, dente por dente, vindo para estabelecer limites para a vingança humana, sobretudo entre os filhos de Israel.
A retribuição deveria ocorrer dentro dos limites dos princípios da igualdade e da equidade. Se um homem chegasse a cegar outro homem, não poderia matar o seu ofensor. O ofensor tinha que receber a pena na mesma intensidade. O padrão, a partir de então, seria olho por olho. Se viesse alguém dolosamente a causar dano a um outro homem, e esse outro homem viesse a perder um dente, esse outro homem, então, no seu legítimo direito de vingança, não poderia fazer mais do que também tirar um dente do outro. Era o novo padrão. Dente por dente. Portanto, a pena nunca poderia ser superior ao agravo e o castigo era sempre equivalente à ofensa, sem jamais excedê-la. Agora eu pergunto para vocês, olho por olho, dente por dente, é uma coisa ruim ou boa? É boa? Claro que sim. Muito boa. Gente, então a gente precisa colocar os pingos nos is e entender aquilo que o Senhor quer dizer. O Senhor estava aqui condenando os excessos, condenando a fúria descontrolada, o desejo pela vingança, o ódio, a ira desmedida, a raiva, a cólera, nada disso justificaria os excessos da vingança. E o objetivo da lei era colocar a vingança sob controle. É claro que o mal precisava ser reparado, todavia, na medida certa. Mas ouça, o ofensor era submetido a um julgamento realizado por um juiz. Está em Deuteronômio, no capítulo 17, versículos 8 a 13. Abra a sua Bíblia comigo, por favor. Deuteronômio, capítulo de número 17, versículos 8 a 13. Diz a palavra do Senhor: quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, entre caso e caso de homicídio, de demanda e demanda, e de violência e violência, e outras questões de litígio, então te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Virás aos levitas, sacerdotes e ao juiz que houver naqueles dias. Inquirirás e te anunciarão a sentença do juízo, e farás segundo o mandado da palavra que te anunciarem do lugar que o Senhor escolher. E terás cuidado de fazer consoante de tudo aquilo que te ensinarem. Ou seja, tudo na medida certa. Segundo o mandado da lei que te ensinarem, de acordo com o juízo que te disserem, farás da sentença que te anunciarem. Não te desviarás, nem para a direita nem para a esquerda. O homem, pois, que se ouve soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote que ali está, para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, esse morrerá, e eliminarás o mal de Israel, para que todo o povo ouça, tema e jamais se ensoberbeça. A soberba do desejo de executar a vindita, de promover a vingança. Então, era olho por olho, dente por dente, mas quem deveria aplicar a lei era o juiz. Era o juiz. Aos juízes competia averiguar se a justiça estava sendo efetuada, olho por olho e dente por dente, e não mais que isso, e nada mais que isso. O papel do juiz era aplicar com justiça, com retidão, com clareza, em uma situação até então caótica, mas chegou na presença do juiz, agora é o juiz quem vai julgar. Como? Olho por olho e dente por dente. E assim era afastado o mal de Israel, que era aquela tendência natural de fazer injustiças com as próprias mãos. É disso que Jesus está tratando. Agora eu pergunto para vocês, a quem Jesus estava denunciando? Aos fariseus e aos escribas. Mas, pastor, qual era o problema dos fariseus e dos escribas nesse tocante? O problema era que ignoravam totalmente o fato de que apenas os juízes deveriam aplicar a lei, e eles se davam no direito de executar olho por olho e dente por dente, e o pior, interpretavam a lei à sua maneira, como se eles fossem tais detentores da garantia de exercer a vingança, seja de qualquer maneira, para si ou para outros. E não observavam a restrição aos excessos. Eles diziam, nós temos direito
ao exercício da vingança e nós vamos executá-lo. Simples assim. Veja comigo, João, capítulo de número 8, versículos de 1 a 6. Veja se não era exatamente isso que estavam a fazer. João, capítulo 8, versículo 1 ao 6. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Em primeiro lugar, não era isso que a lei dizia. Que as mulheres pegas em adultério eram para ser apedrejadas e os homens, não? Já torciam o direito. E eles faziam isso, diz o versículo 6, tentando Jesus para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever na terra e denunciar os pecados daqueles homens. Queridos, se Jesus julgasse aquela mulher, aí para Jesus não valia. Os únicos que poderiam fazer juízo eram os próprios fariseus e os escribas. Então, se Jesus julgasse, ele não podia. Mas os escribas e os fariseus podiam. Percebem a armadilha? Era isso que faziam, porque eles eram usurpadores. Eles se julgavam os agentes da aplicação da lei. Os agentes da aplicação do juízo faziam julgamento, e os agentes da aplicação da sentença. Olha que coisa terrível. Usurpadores é o que eram. E foi com esse pano de fundo que Jesus apresentou o ensino: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Percebe o que Jesus estava fazendo? E aqui eu quero chamar a sua atenção, e preciso de toda a sua atenção para que você possa entender o que está acontecendo. Ouçam, talvez esta seja uma das passagens bíblicas mais controversas, que causam mais dissensões e divisões entre os cristãos. Como assim não resistirmos ao perverso? Se a própria palavra elogia, por exemplo, o homem que tem muitos filhos, porque ele vai resistir ao agressor na sua porta? Ou vai deixar que o agressor entre e faça e aconteça? Claro que não. Como assim não resistirmos ao perverso? Então, como cristãos, somos obrigados ao pacifismo absoluto, é isso? Não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra? Como é isto? Para responder essa pergunta, em primeiro lugar, jamais deveríamos pensar no Sermão do Monte como um simplório código de ética, ou reduzi-lo a um conjunto de regras que cubra a nossa maneira de nos conduzir nessa terra. Jamais. Também não deveríamos imaginar que o Sermão do Monte seja uma espécie de lei que veio para substituir a lei antiga de Moisés. Não, já aprendemos que não. O Sermão do Monte, Jesus o usa e o pregou para ratificar, para endossar, para fortalecer todo o ensino da lei sinaítica, da lei de Moisés. Em segundo lugar, precisamos sempre ter em mente o seguinte princípio: Jesus jamais nos exigiria qualquer coisa que nos fosse de impossível cumprimento. Então, se Jesus mandasse você literalmente, apanhou na face e entregar a outra, assim o agressor vem, o criminoso vem, o malfeitor vem, a gente teria sérios problemas. Então ele nunca vai exigir de você algo que você não possa cumprir. Em terceiro lugar, o princípio de interpretação das Escrituras é sempre que as Escrituras devem ser interpretadas pelas próprias Escrituras. É a analogia das Escrituras. Porque não há contradição alguma dentro do texto bíblico, repare. No texto de hoje temos uma aparente contradição. Todavia, Deus nunca é contraditório. Muitas vezes o Senhor pode ser paradoxal.
e misterioso, porém jamais contraditório, porque ele não pode contradizer-se a si mesmo. Do contrário, a sua palavra não seria verdadeira. Então temos aqui uma aparente contradição. De um lado nós temos o olho por olho, dente por dente, um mandamento bíblico adulterado em extremo pelos fariseus e pelos escribas, como já vimos. E do outro lado temos o ensinamento de Jesus: não resistais ao perverso. Mas não é contradição. A questão é que nós devemos entender melhor o contexto para entendermos o que Jesus estava ensinando. Por exemplo, jamais cair no erro de deixar de analisar o contexto. Esse texto está dentro do Sermão do Monte e tem uma finalidade. Mas deixa-me mostrar para vocês um erro de interpretação no passado. Houve um grande escritor russo chamado Leon Tolstói, conhecidíssimo e reconhecidíssimo no século XIX e até os nossos dias, autor do livro Guerra e Paz. Ele afirmava que a declaração de Jesus deveria ser cumprida à risca. Tolstói buscava confrontar o rumo no mundo virado do avesso devido às guerras, às mudanças sociais e políticas e ao caos espiritual que a Rússia de seu tempo estava mergulhada nas chamadas guerras napoleônicas, por exemplo. Por isso ele não conseguia compreender a guerra. E para ele só trazia males, e de fato só traz males, mas ele compreendia de uma forma difícil, diferente, dizendo inclusive que o cristão deveria sempre ser um pacifista e jamais pegar em armas. Lei do engano. O povo de Israel, o povo de Deus, sempre foi o povo mais aguerrido, mais preparado para a batalha. Tolstói cometeu um grande erro em sua interpretação. Ele tirou o texto do seu contexto. Se a interpretação de Tolstói fosse correta, teríamos grandes problemas, teríamos que ser pacifistas ao extremo. Percebam, se Jesus, de fato, houvesse estipulado esse mandamento universal, não resistais aos perversos, e se, por exemplo, policiais resistem aos perversos, portanto, não deveríamos dispor de forças policiais. Os criminosos andariam aos borbotões pelas praças e pelas ruas mais do que já andam. Não poderíamos ter forças armadas. Não poderíamos constituir juízes que julgassem os crimes. Só poderíamos ter criminosos que fariam o que quisessem conosco. Então não era isso que Jesus está falando. Queridos, ouçam, o presente ensino de Jesus no Sermão do Monte precisa ser interpretado com sintonia e sintonia fina com tudo aquilo que já foi pregado e que já foi apresentado por Cristo. Então você precisa se lembrar tudo aquilo que nós já pregamos sobre o Sermão do Monte, até aqui. O Sermão do Monte não começa por esta questão, e sim pelas bem-aventuranças. E lá, atrás, nas bem-aventuranças, o Senhor disse, porventura, bem-aventurados são os pacifistas? Foi isso? Bem-aventurados são os apaziguadores? Foi isso? Nós vemos que não. E se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto especificamente, nós temos o sermão no nosso canal do YouTube, você pode assistir. O que Jesus disse foi: bem-aventurados os pacificadores. E o pacificador é aquele, queridos, que não raras vezes entra na guerra. O apaziguador diz: deixa isso para depois, deixa de lado. O pacifista diz: não nos envolvemos com as questões mais graves, não peguemos em armas. Os pacificadores não. Eles enfrentam as questões de frente, se necessário, inclusive, eles vão à guerra, para ao depois promoverem a paz. Você está entendendo o que eu estou te falando em nome de Jesus? O pacificador não foge dos problemas. Então, o que Jesus quis dizer com as palavras não resistais ao perverso?
Jesus estava ensinando, queridos, ouçam, vocês cristãos, vocês meus discípulos, não farão justiça com as suas próprias mãos. Vocês não exercerão a vingança com as suas próprias mãos. Vocês não vão se colocar em paridade com os fariseus e fazer aquilo que os fariseus e que os escribas fazem. Vocês não farão. Jesus estava ensinando que o cristão continua sujeito àquela mesma lei que restringia, que refreava todos os indivíduos dos excessos da vingança. Em outras palavras, Jesus estava ensinando que o cristão deve acreditar nas autoridades que foram por ele, por Deus, constituídas. Elas sim, as autoridades do Estado têm o direito de exercer a vingança, no meu lugar inclusive. O que mais tarde Paulo vai ratificar em sua carta por revelação e divina inspiração, quando ele escreveu, não há autoridade que não proceda de Deus, Romanos 13, versículo 1. Jesus sabia que a iniquidade e o crime precisavam ser controlados no ambiente e nos limites da justiça e da equidade, que são expressos por meio da fórmula olho por olho, dente por dente, por meio de um juiz. É isso. O ensino de Jesus não ocorre para dar liberdade ao perverso para fazer o que quiser com os cristãos ou com o cidadão de bem. Não é isso. Porque se fosse assim, nem mesmo aos nossos filhos nós poderíamos corrigir. Porque são perversos muitas vezes. Manifestam perversidade e precisam ser corrigidos. Porque a Bíblia nos confere esse dever como pais. O dever de criar nossos filhos na boa correção para refrear esse ímpeto pecaminoso que possuem. O que faz um pai quando um irmão quer se vingar do outro? Porque tem isso, não tem? Não. Você não, eu corrijo o seu irmão. Você não. Você não é pai dele para bater? Eu corrijo. Não é assim? Com quem vocês acham que nós aprendemos? Com o Senhor. Jesus não ensina que devemos amar aos nossos malfeitores como se fossem pessoas boas e suaves, pessoas meigas. Isso é uma heresia. Por isso nós, como cristãos, temos que ter o pulso, a ousadia, a firmeza de caráter de dizer que criminoso tem que responder pelo crime. Tem que ir para a cadeia, tem que cumprir pena. É isso que a Bíblia nos ensina. E não sermos reféns dos malfeitores. Não. O que Jesus estava ensinando era exatamente o contrário. Ele ensinava que era necessário que imperasse o preceito que diz olho por olho, dente por dente, até que haja intervenção do Espírito de Jesus na vida daquele criminoso. O olho por olho e dente por dente desmascara o perverso e o mantém sob controle. E o próprio Deus foi quem o determinou. Foi o próprio Deus que deu às autoridades como juízes e lhes constituiu uma espada para que dela fizessem uso. Para executar a vontade divina. É Deus. Por meio das autoridades. Mas não serão nós, os cristãos, que pessoalmente faremos isso. As autoridades. Não seremos nós, os cristãos, que executaremos a vingança, mas as autoridades por Deus constituídas. Porque o mal precisa receber a medida de retribuição. É assim. Somos chamados à responsabilidade. Pastor, mas como é que o cristão vai fazer? É simples, o cristão pode sim se valer da lei dos homens à busca de seus direitos e garantias individuais. E pode sim recorrer ao Estado para que esses direitos lhe sejam assegurados. Veja, por exemplo, em 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 13 a 17.
onde se diz: sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Tem que calar esse povo, gente. Está fazendo mal, está promovendo mal, está ensinando mal, a gente tem que calar. Como livres que sois, diz Pedro, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Ponto. E simplesmente assim, diz Pedro. Pastor, então eu posso ir à justiça para buscar um direito meu? Claro que sim. Só há uma vedação. É vedado a todo cristão processar seus irmãos, os irmãos da fé, os irmãos em Cristo Jesus. Está em 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 6. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão? Pergunta Paulo. E isto perante incrédulos? O só existir entre vocês demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Está falando de irmão contra irmão. Por que não sofreis o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Paulo estava escandalizado com isso. E eu quero concluir o sermão dessa noite com o ensino de Jesus que se acha nos versículos seguintes, mas sobretudo no 42, que diz: dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Queridos, quando nós lemos esse versículo, parece que ele está fora do contexto. Só parece. E ressalta-nos a impressão de que o versículo 22 não deveria estar ali de jeito nenhum, porque ele começa na sua assertiva dizendo: ao vistes do que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não resistais ao perverso. E o Senhor prossegue, por assim dizer: mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra, e ao que te demandar, contigo tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. E ele finaliza: dá a quem te pede, não voltes a costa ao que deseja que lhe emprestes. Parece que está assim meio fora do contexto, do compasso. Não. Intencionalmente, o mestre dos mestres usava cada palavra com categoria, para dizer exatamente o que ele queria dizer. Talvez alguém pensasse assim: mas pastor, o que isso tem a ver os empréstimos com a não resistência ao perverso, não revidar, não brigar, não matar o próximo? O que tem a ver uma coisa com outra? Ouçam. O tempo todo Jesus estava interessado, era no que subjaz, no que está por trás, no que está no íntimo. Ele estava preocupado, era com o coração do discípulo. A preocupação de Jesus era com uma palavrinha de 2 letras: eu. Era isso que ele estava preocupado. A nossa atitude para conosco, diante da agressão dos outros. O tempo todo ele estava preocupado se somos crentes autênticos. E o quanto de ênfase nós estamos dando a nós mesmos. Eu fui ferido, eu fui machucado, eu isso. Coitadinho de mim. O universo conspira contra mim, agora eu me armo contra tudo e contra todos. E como cristãos, a primeira a sofrer é a noiva do Cordeiro. A primeira que eu coloco um ponto final é na aliança com a igreja. Para Jesus, queridos, não estava em jogo aqui se o cristão deve ou não servir às Forças Armadas,
ou se o cristão deveria ou não portar uma arma de fogo, ter esse direito ou não. Não era isso que Jesus estava preocupado. O que estava em pauta aqui era o que eu penso de mim mesmo, bem como qual é a minha atitude para comigo mesmo e o quanto sou capaz de suportar as adversidades por amor de Jesus. Porque se a pessoa me fere e eu revido, como então eu vou estar pronto para pregar o Evangelho? Se eu sempre estou pronto ao revide. Você consegue entender o que Jesus está tratando aqui? Trata-se de uma instrução essencialmente espiritual. Jesus estava ensinando a seus discípulos a observarem o próprio coração. O que aflora em meu coração quando alguém me faz alguma injustiça? Como é esse meu ímpeto de autodefesa, de desejo, de vingança? Compreende? Você deseja a retaliação da mesma forma que o homem natural deseja? É isso que Jesus está preocupado. Você deseja a retaliação da mesma forma que o homem natural deseja, a ponto de fazer justiça com as próprias mãos? Percebe? O que Jesus está preocupado é com o seguinte: o quanto as coisas materiais exercem valor na sua vida e no seu coração. O quanto o bem que você emprestou e que perdeu afeta o seu coração. O que Jesus quer saber é se você vai até as últimas consequências para ter cada centavo perdido de volta. É isso. A sua vida está concentrada naquele bem perdido? É ali que está o seu coração, é o que Jesus quer dizer, quer saber. O quanto você sofre por causa desse prejuízo. Gente, tem pessoas que sofrem por prejuízos de 10, 15, 20 anos atrás. Ah, se eu não tivesse perdido aquilo. Ah, se não tivesse dado errado. Ah, se... Gente, pelo amor de Deus. O leite derramou. Acabou. Segue a vida. Será que você é daqueles que diz, discordo de Jesus, porque deveria me desfazer de um bem tão precioso para mim quanto aquele que foi emprestado e não me foi devolvido? Fui eu que trabalhei, fui eu que consegui, eu conquistei, eu comprei, é meu, eu. Percebe? Queridos, a abordagem de Jesus é um genial convite ao autoexame. Um convite à avaliação do quanto as ações dos homens conseguem nos afastar da paz que, como cristãos, devemos ter em Cristo. Não é paz no mundo. Engana-se aquele que assim pensa, lê do engano. É paz em Cristo. Não no mundo. Porque o mundo não pode conceder paz, nem a mim e nem a você. Deixa-me te fazer uma pergunta. Você sabe quando o mal de fato te alcança? Você sabe. O mal de fato te alcança quando ele te faz menos parecido com Cristo, e você deixa de ser menos parecido com Cristo para se transformar e deixar se transformar a imagem e a semelhança do seu ofensor. Aí o mal te alcançou. O desejo que há no coração de Satanás é que você, por meio da vingança, se torne parecido com ele. E deixe de parecer-se com Cristo. É com isso que Jesus está preocupado. Jesus está dizendo para você nessa noite. Pense em suas atitudes espirituais.
que são reveladas em suas ações e em suas reações. Porque se alguém quiser ser meu discípulo, então negue-se a si mesmo, juntamente com todos os direitos que tem sobre a sua própria pessoa, tome a sua cruz e siga-me. Que Deus nos abençoe. Curve sua cabeça. Senhor nosso Deus, obrigado por esse momento, pela proclamação da Tua palavra. Que o Senhor possa continuar falando ao nosso coração no decurso desse culto, Senhor. Pai querido, que cada palavra que foi pregada nessa noite, mercê da instrução das Sagradas Escrituras, tenha um encontro no coração de cada um e ali permaneça. E que o Senhor possa falar diretamente a cada um de nós, de maneira profunda e espiritual, a fim de transformar o nosso coração. Muito obrigado por Tua palavra, Senhor. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém.